Olá, pessoal! Estamos aqui para dar um início a mais uma aula da mediação. E a aula de hoje é a aula 7.1. E quem está aqui comigo é o nosso queridíssimo professor Jefferson. Meus queridos estudantes, sejam todos bem-vindos à nossa aula. E hoje, aqui conosco a professora Laísa, e nós vamos agora discutir um assunto muito bom. Mas antes de tudo, um abraço a todos vocês, a todos os nossos estudantes do estado de Rondônia, um abraço também aos nossos professores presenciais. E galerinha, pega todo o material que vocês receberam aí e já vai, sublinhando todos os itens, é isso, Laísa? Isso mesmo, anotando tudo. Então vamos lá para a nossa primeira lâmina, que é das origens até o dia de hoje. Galerinha, então, olha só, hoje nós vamos falar, vamos colocar aqui, vamos só para salientar aqui, os primeiros seres vivos. Aí nós vamos falar sobre todo o processo de surgimento dos primeiros seres vivos. Claro, esses processos estão baseados em algumas teorias e também como ocorreu o surgimento dos vírus, mas só uma porção introdutória, não é isso, Laísa? Isso mesmo, professor. Dando continuidade, vamos lá para os primeiros seres vivos, as bactérias. Mas antes, é interessante a gente falar... Para nós, diretor, aqui, rapidinho. Corta aqui, diretor. Corta para 18! Mas antes, é interessante a gente falar um pouquinho da teoria dos coobservados. Você já deve ter visto na aula anterior, né, através dos experimentos de Oparan, Haldane, Miller, né, daquela atmosfera primitiva, que ali poderiam ter surgido as primeiras moléculas de proteínas. E assim surgido os primeiros estruturas, né? Alguns autores até consideram organismos, mas a gente pode falar que... aquela dualidade, pessoal. Isso mesmo. Professor, é aquele negócio, né? É o primeiro dia de aula, galera, eu me lembro, a professora pegou e falou para nós, na universidade, primeiro dia de aula, a maçaneiro, primeiro dia, um abraço, prof! Defina a vida, ela mandou, defina a vida, com todo conhecimento, né, que você construiu lá no ensino médio, a gente estava entrando na faculdade, é a definição. Então aqui nós vamos propor algumas teorias, alguns ensaios aonde existem vertentes. Vertente é um grupo de pesquisadores que, ao realizar determinados experimentos, sejam eles no âmbito de campo experimental, fazer em um local que é controlado e outro no campo das ideias. E aí sempre tem essa dualidade, né? Em que ponto, em que momento é a estrutura viva, o ser vivo, a origem. Então, nos relatos que nós temos, né, Laísa, são os coacervados. Vamos entender o que são esses coacervados? Abre a tela aí no diretor. Vamos lá. É um aglomerado de moléculas proteicas envolvidas por água em sua forma mais simples. Então, na própria imagem aqui, circula aí, professor. Isso. Na própria imagem que vocês observam aí, vocês podem ver que em volta a gente tem o quê? Água, né? Na sua forma mais simples, moléculas que estão envolvendo, né, pessoal, isso. Aí. Então, olha só, esse aglomerado, né, o que envolve a questão dos coacervados, o que envolve eles é a capacidade de estrutura atômica formar moléculas. Que isso a gente viu na nossa primeira aula. Isso. Então, olha só para relembrar, um átomo, vamos falar um átomo aí? Exemplo, átomo de hidrogênio. Tem outro átomo, professor? Tem átomo de oxigênio. Tudo bem, meus queridos? Em condições de temperatura e pressão normais, olha a física, estes átomos têm o quê? Núcleo, com uma quantidade de prótons, com uma quantidade de elétrons. E nós sabemos aí, que tanto o hidrogênio como o oxigênio já estão classificados, né, na tabela periódica. Então nós sabemos aqui, que esses átomos, um exemplo de átomos que se realizam processo de afinidade. Pra mim aqui,
Aqui, galerinha, olha só, quando a gente está falando sobre estruturas atômicas, lembra que o professor de química, de física, esses átomos estão no ambiente. E quando ele está realizando atrações moleculares de afinidade, então eles emitem uma onda energética, então eles vibram, doidos para se relacionar, doidos para fazer alguma relação de compartilhar esses elétrons. Afinidade. Então, afinidade. Aí quando eles estão vibrando, dependendo do espaço, exemplo, eu estou aqui, eu sou um átomo, a professora Laís está ali, e ela está vibrando, nós estamos vibrando porque nós temos quantidades de elétrons diferentes que podem nos atrair ou nos repelir, dependendo da distância. E aí, ao acaso, essas moléculas podem se aproximar de tal forma a compartilhar um elétron. Aumenta a tela, meu diretor. Desta forma, galerinha, dependendo da quantidade, vou colocar essa quantidade como N, de átomos e da aproximação, eles podem formar moléculas como H2O. Mas esta relação de afinidade e aproximação, dependendo da carga de excitação molecular, está diretamente relacionada com as condições normais de temperatura e pressão. Isso mesmo, professor. E dando continuidade aí à teoria dos coobservados, acredita-se que essas tenham sido as primeiras formas a surgir da Terra. Isso. E a partir daí, né, surgiram outros seres que foram, como é que eu posso falar? Foram seres que foram evoluindo a partir dessa pequena estrutura que eu posso dizer. Isso. Eu vou colocar aqui entre aspas. Estruturas moleculares. Estruturas moleculares que em determinadas condições ambientais garantiu que essas relações moleculares fossem dando corpo, estrutura do que a gente chama de coacervados. Isso aí, então continuando, vamos lá. Próximo slide. Aumenta a tela. Agora sim, vamos falar sobre as bactérias, que também, né, são seres primitivos, que é o que a gente falou no início aí, que o professor citou sobre as bactérias. Vamos lá. Então, as bactérias são classificadas como seres unicelulares, quando a gente fala de seres unicelulares que apresentam uma única célula. E tem um terminho aí que a gente vai falar bastante nas próximas aulas. Que é os procariontes. Então, olha assim, só. Né, professor? Isso. Procarionte. Existem os procariontes, também conhecidos como os procariotos. Pessoal, vamos só analisar essa estrutura? Olha só, essa é uma estrutura de uma bactéria, e nessa estrutura dessa bactéria, a gente tem aí, ó, né? Nessa estrutura de bactéria nós temos membrana plasmática, parede celular, nucleoide, tem estruturas citoplasmáticas como os ribossomos, tem estruturas dos mesossomos e o citoplasma. O que eu não encontro aqui que hoje todo mundo já deve ver? Professor, eu já ouvi uma vez lá no nono ano, não sei, eu já ouvi que teve uma estrutura... Em relação a esse nucleóide, era núcleo. Eu posso dar o spoiler aqui, professor? O spoiler, faz. Agora é spoiler, professor. Então, é a carioteca, o núcleo celular, que com certeza vocês já viram no nono ano. Isso. Então, esses pró é antes. Antes, cario, que é a membrana que circunda o núcleo, não é isso? Isso aí. Então, dentro daquele processo de evolução que nós já falamos das primeiras unidades, né? Nós temos os procariontes, a forma que eles se... Como é que a aula de hoje é para a gente perceber, primeiro, os coacervados, aí como é que deu a dinâmica? Procarioto, eucarioto? Então vamos apresentar primeiro os nossos personagens, depois a gente vai ver quem desses personagens, os coacervados, procariotos, eucariotos, de origem animal, de origem vegetal, todos esses artistas e personagens, quem são os protagonistas,
Quem são os Os vilões? antagonistas. Antagonistas. Eita, já estamos apresentando aqui para eles procarioto, que é um palavrão. Palavrão no sentido de constituição, formação. Já estamos falando agora de antagonistas. Calma, a gente vai devagarinho. E antagonistas, que favorecem os antagonistas e os protagonistas. são todos os participantes que colaboraram e auxiliam no processo evolutivo, porque se não tiver o antagonista, que também vai se relacionar, fazer interações interespecíficas e extraespecíficas com os protagonistas, não impulsiona o processo de evolução desses seres vivos. Isso. Eita, vai devagarinho, né? Eu acho que a gente já pode passar para o próximo slide aqui, vou pular um pouquinho, isso aí foi só o início, uma deixa, pessoal. Só para entender. Né, professor? Então, olha só, nós vimos o que seriam os... procariontes? Não, o que seriam os que antes, o primeiro lá... Coacervados. Os coacervados. Ah, tá. Coacervados é como nós temos... Quer ver uma coisa? Beck, meu Deus, vou viajar. Aí, ó, que eu nem amarrei ainda. Segura, Pedrão! Aqui, ó. Moléculas. Átomos que primeiro se relacionam e formam moléculas, estruturas moleculares. E aí, depois nós temos agora, apresentando o próximo, que são os nossos procariontes. Unicelular formado por uma única estrutura. Essa estrutura, um exemplo, são as bactérias. Professor, bactéria é aquelas que causam doença na garganta, que a gente fica com a garganta infeccionada, aí o médico fala para a minha mãe, ele está com uma infecção bacteriana? Ele é desse jeito. O que ela tem? Material simples, procariontes que não tem núcleo, como nós conhecemos os eucariontes, né? Justamente, o núcleo ele fica espalhado, como vocês podem ver aqui na imagem, deixa eu tentar aqui encostar com o meu dedinho aqui, né? O núcleo, no caso, o nucleóide, ele fica espalhado. O material genético, o material genético é todo solto. Ele fica fluido na célula, naquele material ali. Então, modificando, vamos agora falar um pouquinho da menor bactéria encontrada. Aumenta a tela aí, meu diretor. Vamos aumentar aí essa tela. A menor bactéria encontrada pela equipe de pesquisadores da Universidade da Califórnia, quando congeladas a uma temperatura de menos 272 graus Celsius. Olha isso, professor. E fotografada por microscópio eletrônico de varredura criogênico em 2015. Olha que interessante, professor. Isso. Vamos aí, reforçando. Vamos e aí nós reforçar ainda temos mais, também né? as células, porque são consideradas células as procariontes, as bactérias. Porque aqui nós estamos mostrando que elas... Professor, elas têm formas diferentes? Tem. Sim. Lá na frente a gente vai ver. Então, essa aula é uma aula, vamos chamar de precursora. Mas a gente já podia dar um spoiler aqui, professor. Vamos falar aí, vamos mostrar aí para os nossos alunos que essa bactéria, ela tem uma forma aí, a forma de bastão. Bastão, isso. E assim, ela, por exemplo, como a outra, vamos voltar aqui, ó. Essa bactéria, né? Também ela tem essa forma de bastão. Porém, ela não tem flagelo. Porém, ela não tem... cílios também. Cílios, mas tem um outro nome, não tem? Cílios, é verdade, cílios. Cílios e flagelos, que é o caso que... Cílios e... Como é que chama? Essas bactérias que têm essas estruturas... Elas relacionam-se à locomoção, que são os pequenos pilos que são cílios. Isso aí vocês também vão aprender lá na frente. Isso. Então, assim, formas diferentes, sim. O que elas têm de igual? A única coisa que elas têm de igual, assim, que a gente pode falar, são estruturas celulares, unicelulares, individuais, e que todo o material genético está solto no citoplasma. Não existe nenhuma membrana que possa delimitar, que é bem diferente da célula eucariótica, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Nós estamos vendo isso de lado de fora. E como seria essa estrutura interna? Deixa eu ver. Olha aí, professor. Olha aí, ó. As células procarióticas ou procariontes, que são a mesma coisa, apresentam uma estrutura bem simples, tendo poucos orgânulos e caracterizados pela ausência de núcleo. Professor, o que é orgânulo? Pra cá agora. Olha só. Orgânulo. Lembra quando você estava na 7ª série? Não, então vamos fazer uma regressão.
De volta lá. Lá na 7ª série, quando você estava estudando ciências. Isso mesmo. E aí lá nas ciências, hoje nós chamamos aqui de orgânulo, antigamente também, mas são organoides. São estruturas intracelulares constituídas de membrana. E aí, professor, eu estou me lembrando, uma tal de mitocôndria, lisossomo, também tem estruturas não membranosas, centríolos, que não são constituídos de membrana. Então, tudo que está dentro de uma célula é chamado de orgânulos, ou organoides, ou organelas. Justamente, são pequenas estruturas que vão desempenhar uma determinada função dentro daquela célula. Ela vai estar auxiliando, seja no processo digestório, digestivo, né? Seja no processo da replicação, duplicação do DNA, que é o caso do centríolo. Isso. Então, a gente vai também estar falando isso lá na frente. Isso. Aqui, meus queridos, nós estamos vendo aí, ó, sempre, o que a gente enfatiza de procariotos? Claro que tem outras estruturas. Olha, o que une os procariotos? Não ter membrana. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é o material genético. E não tem nenhuma membrana delimitando ele do espaço do citoplasma. Mas tem outras estruturas junto com ele. Isso é o que tem de igual. O que eles diferenciam? É que alguns apresentam outras estruturas que estão no citoplasma, outros não, dentro do grupo de procariotos. Isso aí, vamos continuar, vou passar para o próximo. Aumenta, meu diretor! Isso aí, vamos lá. Então, teoria da simbiose ou da endossimbiose Isso. também, professor. Volta aqui, meu diretor. Então, galerinha, o que nós fizemos? Primeiro, a aula de hoje é como surgiram essas estruturas. Como formaram, então, os procariontes, os seres vivos. Então, nós temos teoria. Essa teoria que a professora Laís está falando é a teoria do simbionte. Ou também, nós vamos ver que vai ser reformulada como endossimbiose. Para isso, nós apresentamos para vocês quem são os nossos protagonistas. Vamos lá? Foram as bactérias, os procariotos e também os coacervados. Vamos ver como é que essa historinha da evolução... Vamos lá, olha aí essa Aumenta a tela aí. imagem. Então, vamos observar essa imagem. Se vocês puderem fazer anotações em cima delas, é interessante. E aproveitar agora a explicação do professor. Então, a gente tem aqui uma célula procarionte. Deixa eu testar aqui. Vou usar aqui, eu gosto da cor... Só volta. Vamos lá, eu gosto aqui da cor vermelha. Então eu vou usar aqui, né, para fazer certinho, para ilustrar. Ai, como nós temos toda pedagoga sempre não pede. O vermelho... digamos que eu tenho um pezinho aí na pedagogia, professor. O vermelho significa atenção. Justamente. Prioritário. Isso é... O vermelho é prioritário, gente. Uma coisa que tem... começa daí, ó. Olha aí, eu vou reforçar ainda mais. Você falou do vermelho, eu vou reforçar ainda mais. Então, olha só, galerinha. Quando a professora coloca aí procariontes, nós temos que parar um pouquinho antes. Por quê, prof? Lembra dos coacervados? Os coacervados, algumas vias... falam que coacervados eram estruturas moleculares que apresentavam afinidade dentro de umas condições de temperatura e pressão para formar o quê? Átomos formavam moléculas. Estas moléculas apresentavam determinadas afinidades. Então vamos lá. Vamos lá. Plantar uma sementinha? Vamos. Aqui, ó. Que isso, prof? Ai, aqui não está saindo. A molécula de água. H2O, pessoal. E ela tem duas polaridades. Polaridade positiva e negativa. Isso aí. Perfeito? Perfeito. Na polaridade positiva e negativa, nós temos também moléculas de óleo, lipídios. Que eles vão ver lá na frente, que é mais ou menos desse jeito. Como é que é feito isso aqui, professor? É só para lembrar que existem moléculas de óleo, lipídio, positivas e negativas. E quando essas moléculas lipídicas positivas se relacionam com a polaridade da água negativa e essas negativas se relacionam ou se têm afinidade com a positiva, cria uma estrutura
estrutura que possibilita, na teoria, o surgimento de estruturas membranosas que podem delimitar determinados espaços. E aí nós damos um looping, um salto na evolução e paramos nos procariontes. Vamos partir daí. Ei, professor, mas tem um gap, da linha do tempo tem um espaço, né? Aí que o senhor... É porque o conhecimento tem que ser construído em gotas, em pouquinho, senão a gente sai doido aí. A gente vai ver esse tempo, tá bom? Então, os coacervados, sim, eles foram essenciais para que ocorresse esse processo evolutivo dos procariontes. Então, procariontes são estruturas simples, unicelulares, aonde tem dentro, ele tem uma membrana celular, é uma membrana celular, e tem moléculas de material genético dentro deles. São os ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Ei, vem cá. Isso mesmo. Meu diretor. Aqui pra tela. Ei, olha, tem uma história que fala assim, que esses ácidos nucleicos, no início de tudo, existiam moléculas, ácidos nucleicos, que dava a estrutura, por exemplo, como essa estrutura. Ai, Jefferson, essa. Ele tinha essa estrutura aqui, ó. Deixa eu apontar. Do material genético, que era só estruturas de RNA. Só RNA. É só um parênteses, podia deixar a gente preto e branco agora, né? É tipo assim, em off. Não é aula, é em off, só para eu e a Laís. Não tem como deixar em preto e branco, meu diretor. Só eu e a Laís. Sabe aqueles gaps, aqueles cortes? Sabia, acredito que nessa história toda falavam assim. Ah, tem uma estrutura que era esse pessoal que fala dos coacervados. A vertente, desculpa, não é pessoal, vertente. A vertente fala que era só RNA. E outros falavam assim, não, é só DNA. Mas na verdade existiam os dois. As duas linhas de pensamento. Os dois processos de formação, que nós vamos ver lá na frente. Mas, ei, guarda essa informação, galerinha. Ok, pode deixar colorido agora. Então vamos voltar agora para o slide para a gente terminar a explicação dessa imagem. Como é que acontece? Então, olha só, como é que acontece isso aí? Eu quero que vocês prestem atenção a uma coisa. Olha isso. Ai, eu já baguncei tudo que a Laísa fez. Agora eu vou voltar. Como assim? Vou voltar aqui, ó, por exemplo. Ela fez assim de vermelho. Isso, só para enfatizar aí que seria... Enfatizar os procariontes. E dentro dessa linha de procariontes, né, que a gente já explicou a estrutura, existe fora desse ambiente. Isso está tudo dentro de água. Eu vou colocar em azul, não sei porquê. Vamos lembrar daquele mar primitivo que o professor Jefferson já explicou na aula 6. Isso está tudo dentro de uma molécula de água. Aí o que acontece? Existem moléculas livres, tá? Estruturas membranosas livres que estão aqui, ó. Aeróbio de vida livre e estruturas de vida livre que são estruturas fotossintetizantes de vida livre. Pra cá. Aqui, galerinha, pro tio. Imagina, tem uma estrutura líquida, um ambiente líquido, onde eu tenho, nesse mesmo ambiente, formados estruturas moleculares, que são esses aqui, ó. Aeróbio. O que significa, professor? Significa que eles conseguiam produzir energia de nutrientes, de moléculas. Eles pegavam moléculas e conseguiam produzir enzimas e quebrar. Exemplo, lá na água tinha glicose, açúcar. Mas um açúcar primitivo. Glicose. Essa glicose entrava dentro é ótimo, Jefferson. Mas é o que? É pleonasmo? Eu acho que é. Então, a gente pode considerar, né, que essa estrutura, célula meio que é uma estrutura. Não, essa molécula era uma estrutura. É uma estrutura que hoje vamos supor para ela era familiaridade. Que estrutura era, professor? Familiaridade. Vamos supor que é uma molécula de açúcar. Entra nesse organoide aeróbio e esse organoide quebrava e transformava em energia. Que é o ATP, a gente pode... Que é o ATP. O que é ATP? Mantenha-se lúcido que lá na frente a gente fala. Aí, olha só.
Tem outra estrutura. Qual a estrutura? Esse verdinho aqui, ó. Por que ele é verdinho, professor? Essa professora Laís é ótima. Por que é verde? Porque remete aos vegetais. E aqui está falando que o que acontecia? Essas estruturas, elas não precisavam esperar uma molécula entrar e eles quebrar e transformar em energia para eles. Não. Podia não ter molécula ali dentro. Não preciso. O que eles faziam? A incidência solar faz com que eles conseguissem produzir energia. Isso aí, energia luminosa, professor. Luminosa. E o que aconteceu, professor? Existem estruturas procariontes. Então, vamos supor, eu, Jefferson, sou um procariota, que essa organela verdinha, eu tô aqui no mar. Então, e você é eu tô no mar, eu tô aqui de boa, eu sou primitivo. E eu produzindo o meu alimento, porque eu consigo produzir. E a Laísa é a estrutura amarelinha. Quando entra o material, ela quebra e produz energia para ela. Ela precisa que entre. Só que é uma coisa, durante a noite, a Laísa conseguia produzir a nutrição dela. E durante a noite, eu tinha que produzir bastante durante o dia para sobreviver à noite. Porque se eu produzisse... Para suprir, né? Suprir, senão eu morria. O que aconteceu? Esses procariotos que estavam ali, desde que eu e a Laísa é um bando assim, um grupo, eu sou outro grupo. A gente entrava dentro de um procarioto desse, ó. Que é o que vocês veem aí na imagem. Na imagem. A gente tinha passagem livre. A gente entrava e saía. Só que às vezes... A gente ficava. A gente ficava lá. Por que ficava lá? Porque tinha essa estrutura membranosa que concentrava nutrientes. Por exemplo, tinha vezes que a gente estava na água, a gente não tinha pezinho para andar. A maré levava a gente para um lado que tinha bastante nutrientes. E depois levava para outro que tinha pouco nutriente. Para a luz fazer você produzir e você conseguir transformar. Então, época de estiagem, quando aquele caldo nutritivo, aquele mar primitivo, não tinha matéria-prima, muitos de nós morríamos. E quem sobrevivia? Essas estruturas que já estavam aderidas dentro dessas células ficavam protegidas porque lá acumulava muito material. Material, exemplo, glicose para a Laísa quebrar, e também tinha material que só precisava ter o quê? Luz para eu poder quebrar. Para fazer o trabalho que a Laísa fazia, eu tinha que ter luz. A Laísa não precisava de luz. E dessa forma ocorreu o surgimento de bactérias. Que nesse caso são bactérias vocês podem ver, né? Que tem cloroplasto aqui, ó, e bactérias que têm mitocôndrias. Mitocôndrias são estruturas ou organoides. Lembra que nós falamos? Esses organoides que conseguiam produzir energia, e dentro de uma célula, tem matéria-prima. Professor, bolo é energia? Qual é a matéria-prima do bolo? Trigo, ovo. E quando tinha isso lá, para eu fazer esse bolo, eu tinha que ter luz. E eu produzia bastante para sobreviver à noite, para no outro dia eu ter mais luz. A Laísa, que veio da origem mitocondrial, com luz ou sem luz, ela conseguia pegar todo aquele material que estava e produzir energia para ela. Isso aí. Então, gente, a gente percebe aí, através da imagem, né, que essas células, elas adentraram, né, essas bactérias adentraram aí essa estrutura, e é o que a gente conhece hoje. Dentro da célula animal, a mitocôndria, e dentro da célula vegetal, o cloroplasto, que vamos estar falando mais lá na frente. Mas aí vem um negócio. E como é que é esse conceito da endossimbiose? Volta lá só um pouquinho. Que esse foi o processo, pessoal, onde se constituiu as estruturas de organoide. Mas bem aqui, ó, você está vendo? Aqui está o quê? O material genético. Como é que esse material genético, que é o nucleoplasma, se transformou nesse material genético, que é o núcleo? Então, todos nós somos oriundos de um procarioto pré-existente. Isso aí. Vamos continuar aqui, professor. Vamos ligar, vamos Aumenta os conceitos agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos relacionar esses conceitos. Então, anaeróbio. O que nós vimos nessa representação gráfica foi o quê? Que
O básico, tudo é o quê, Laísa, na época? Na época, era você conseguir produzir energia, né, Laísa? Tinha que produzir energia. Quanto mais energia, mais eu conseguia fazer cópias de mim mesmo. Sim. Agora, Laísa, hoje em dia não, né? Hoje em dia tá tudo mais fácil. Quem que manda? Quem que manda? Tá tudo mais fácil. Pega isso! Agora não, na época era o quê? Energia. Então, quem tinha condições de fazer anaeróbio, aeróbio, procarionte e eucarionte. O que é isso, professor? Exemplo, só com a presença de oxigênio existiam procariontes, bactérias, que conseguiam realizar sua produção na presença de oxigênio e tinham outros que, na ausência, conseguiam produzir sua energia. Procarionte não possui núcleo. Eucarionte possui núcleo. O que é núcleo? É uma membrana que está dentro do citoplasma, que circunda, que envolve, que protege o material genético da célula. Continuando aqui, né, vamos só falar um pouquinho da teoria da simbiose, que o professor Jefferson já falou muito bem, mas eu vou fazer uma leitura, né, que foi proposta por Lynn Margulis em 1981. Né? Então, os cloroplastos e as mitocôndrias das células eucariontes teriam surgido da simbiose, que foi esse processo que o professor fez didaticamente aqui entre eu e ele, de um procarionte que passou a coexistir no interior de outro procarionte, obtendo assim proteção e fornecendo energia ao hospedeiro. E essa relação simbiótica com benefício para ambos os indivíduos se chama mutualismo. Isso, professora, eu não entendi. Exemplo, como assim proteção simbiose? Eu não entendi. Meus queridos, muito fácil, simples demo. Ó, eu vou separar aqui. Bem, aqui tem um procarioto, ó. Não tem um procarioto? Vamos supor, isso aqui, ó, é matéria-prima, E aqui tá eu, o Jefferson. Não é isso? Tá o Jefferson. Então, até eu achar matéria-prima para fazer energia, eu podia morrer. Já que essa matéria-prima estava presa dentro de uma célula, e eu estava dentro da célula, a matéria-prima entra na célula, essa célula procariótica não deixa a matéria-prima sair, ó, não deixa. Então, eu produzo energia para mim e para essa célula que deixa a matéria-prima. Isso aí, uma beneficia a outra. Isso é mutualismo. Mutualismo, que vocês vão estar vendo isso bastante também no terceiro, principalmente no terceiro ano, né, na ecologia. Sim. Que a gente fala das relações porque ecológicas. Porque antigamente era você dar energia para um para o outro. Hoje é sobrevivência. Isso aí. Você come o capim, lá na frente eu como você. Quem sou? Carnívoro. Isso aí, vamos aqui para o slide agora. Morre, esse ser morre, nutre o solo e devolve o capim. Isso aí, vamos para o nosso slide aqui, que vai reforçar ainda mais a teoria da simbiose, né? Nesse ponto aí, nessa frase, ela fala que as mitocôndrias e cloroplastos possuem seu próprio genoma. Isso, lembra daquele DNA que nós falamos? Tem a ver com aquela célula primitiva, aquela estrutura primitiva que tinha tanto DNA como RNA. Só que eu vou deixar uma coisa clara aqui. No início, era tudo RNA, professor, ou era tudo DNA? Meus queridos, no início, é tudo DNA. Procarioto, tudo era DNA, é um erro que a gente vai ver lá na frente que surgiu o RNA. Isso aí, vamos agora enfatizar o segundo ponto que refuta não, né? Como é que eu vou dizer? Vem de encontro à teoria da simbiose, né? Que algumas das proteínas necessárias à fabricação das mitocôndrias e dos cloroplastos são produzidas exclusivamente pelo DNA dessas organelas. Isso. E não pelo DNA contido pelo núcleo das células, que tem a ver justamente com essa relação de mutualismo. De mutualismo. Né? Que um beneficia o outro. Perfeito. O DNA da célula do organismo beneficia a célula hospedeira. Do organoide. Eu falei organismo, mas é organoide. Aqui, meu diretor. Quando a Laísa fala assim, do organismo ou do organoide, dá no mesmo, tá? São as nossas mitocôndrias, porque tem a célula procariota, esse organoide, esse organismo estava fora, veio para dentro no processo de endossimbiose. Isso aí, vamos continuar aqui com mais um ponto aí de afirmação com a teoria da endossimbiose ou simbiose, né, professor? As mitocôndrias e os cloroplastos possuem
em sua própria maquinária para a síntese de proteínas. Isso. Então, eles mesmos produzem suas próprias proteínas. E isso agora, endo, o que é endo? Endo é dentro. Endo é pôr para dentro. Então, eu botei um cloroplasto para dentro. Isso é endossimbiose. Existe um processo químico entre esse que estava fora e entrou e o que vai proteger toda a matéria-prima. Isso aí, pessoal. Então, certos antibióticos que inibem a síntese proteica em bactérias também o fazem nas mitocôndrias e cloroplastos de organismos eucariontes, evidenciando a sua similaridade. Isso aí é mais um conceito que, né, faz jus à teoria da simbiose. Simbiose, perfeito. Continuando aqui, vamos falar um pouquinho das células eucariontes. Na verdade, não vamos nem precisar falar um pouquinho, que já falamos bastante, né, professor? Porque se observarmos, ó, aqui nós temos uma célula de origem animal, uma célula de origem vegetal, porque aqui foram englobados mitocôndrias e aqui está englobado cloroplasto. E lembrando, né? A única diferença é porque essas células, elas são formadas por uma estrutura membranosa que é o núcleo, ou carioteca. Que você encontra aqui, ó, você observa aqui na célula eucarionte, você pode observar na célula animal e vegetal. Justamente. A diferença é que animal tem mitocôndria, vegetal tem cloroplasto. Animal não precisa de incidência solar, a vegetal precisa. Justamente, enfatizando ainda mais o que a gente falou, né, as células eucarióticas têm uma diversidade de orgânulos muito maior. Os orgânulos são aqueles organoides com estruturas, com funções para a célula, que sempre apresentam material nuclear envolvido por uma membrana carioteca. Então, o núcleo celular ele não fica espalhado pela célula, ele fica envolvido por uma membrana. Isso. Vamos falar um pouquinho aqui, só para mostrar mais uma vez a célula eucarionte animal. Para que nossos estudantes... Então, olha só, de forma geral, o que nós falamos na aula hoje, só para sinalizar, é o processo de formação do núcleo, não é pela membrana, a mitocôndria, que é responsável por produção de energia. Para quem? Para os animais. Né? Célula de origem animal. Já o vegetal, o núcleo, e também tem quem? Cloroplasto, que produz a energia para essa célula. Professor, estou observando outros organoides dentro da animal e dentro da vegetal. Nós vamos ver o processo nas próximas aulas. Isso aí, professor. Vamos agora falar, para a gente já finalizar aqui a nossa aula, a origem dos vírus, que se deve, né, que se tem como característica 3 principais hipóteses, né, professor? Yes, vamos dar uma olhada? Para a gente dizer como realmente surgiu. Então, perfeito. A gente tem ideias, hipóteses. Vamos lá para a primeira hipótese. Aumenta a tela aí, meu diretor. Primeira, a hipótese do progressivo ou fuga. Afirma que os vírus surgiram de elementos genéticos que ganharam a habilidade de se mover entre as células. Beck, para mim, rapidamente. Professor, pelo amor de Deus, deixa eu imaginar como é que é isso. É simples. Pega um procarioto. Imagina um procarioto. Um procarioto. Ah, uma coisa simples. Que tem alguns organoides dentro e um material genético solto. Imagina que pode ter ocorrido alguma coisa e ele estourado. Buf! Estourou, lisou. E pedaços internos deles foram fragmentados e ficaram ao léu. E esses fragmentos tinham capacidade de entrar e sair de dentro de outros procariotos, igual a mitocôndria e igual ao cloroplasto. Entravam e depois não saíam mais. Essa é a primeira teoria. Vamos então agora para a segunda hipótese. Ah, desculpa. Ato falho. Teoria é uma coisa que você observou, formulou uma hipótese, fez os experimentos. Isso não é teoria, é hipótese, né? São perguntas, são ideias. Ideias. Isso mesmo, professor. Vamos agora falar um pouquinho. Teoria, você tá mas assim, faz parte. A hipótese de regressiva ou redução. Nós temos mais uma outra hipótese. A regressiva ou de redução. Então, olha só, a afirma, né, professor, que os vírus são restos de organismos celulares, restinhos de bactérias, de fungos. Então, são restinhos desses organismos e dali formou seus vírus. Isso. A hipótese dos primeiros vírus afirma que os vírus teriam se desenvolvidos com seus anfitriões. Quem? Restos dessas células
de procariotos que estavam no processo de desenvolvimento. E a terceira hipótese, que é a hipótese do vírus primeiro, né? A própria hipótese já fala, né? Que antes mesmo de qualquer ser vivo, né, coexistir aqui na Terra, os vírus, né, seriam, né, sido os primeiros a surgir. Perfeito, perfeito. Isso aí. Vou aqui mostrar mais uma imagem para a gente finalizar. De hoje, como nós conhecemos vírus, né? Para nós, diretor. Meus queridos, com isso a gente finaliza a aula. Daqui a pouco a gente volta para fazer o bate-bola, jogo rápido, porque tem atividades.